Então isso pode acabar com isso na família, quando o pecado lá, quando os cônjuges, quando principalmente o pai está numa vida desregrada, fora do propósito de Deus, isso é um desastre, é um desastre. Eu já assisti muitos desastres, já assisti muitos, como você já deve ter assistido no seu trabalho de aconselhamento. Eu já assisti desastres. Eu me lembro de um rapaz, um senhor, agora senhor, um ex-pastor, que estava indo embora da casa dele. E eu disse: você vai fazer isso com seus filhos? Você não pode fazer isso com seus filhos. Não, vocês vão entender, tem um sonho de que eles transitem entre as duas casas. Eu disse: você ficou louco? Você não entende o que você está falando? Isso não é um negócio simples, não é desse jeito. Falei: se você não pode fazer isso com seus filhos, faça isso com o temor de Jesus Cristo. E aí ele me disse assim: olha, quando eu saí da minha igreja, da minha denominação, quando a minha convenção foi injusta comigo, alguma coisa entre mim e Jesus Cristo se rompeu. E aí, naquele dia, eu sabia que tinha perdido a batalha na vida daquele homem, e tinha perdido a batalha na vida da minha família, porque a única coisa que podia sustentar aquele homem era o seu temor a Jesus Cristo. E não havia mais. E eu vi a família daquele homem desmoronar-se. Eu disse: bom, nossa igreja vai proteger a sua família enquanto der, mas eu não posso fazer mais nada por você. Mas nós vamos proteger a sua família enquanto nós pudermos. E eu vi aquela família desmoronar-se, e as pessoas que mais se desmoronaram naquela família foram as meninas. Eu vi. Vi o coração cortado, com os olhos cheios de lágrimas. Eu vi o nível de desastre que foi. Então esse é um dos motivos pelos quais a alegria vai embora. Mas às vezes a alegria vai embora por um outro tipo de pecado que não parece pecado, que é o pecado do abandono emocional. E tem muito pastor que abandona emocionalmente a sua família em favor do ministério. Em favor do ministério. Igual aquela história da irmã que entra na porta dentro da igreja com 2 balas. Aí os diáconos veem aquela irmã entrando com 2 balas dentro da igreja e levam 2 sustos. Uma porque ela está entrando com 2 balas dentro da igreja por uma hora própria. E outra porque é a esposa do pastor. Aí eles chegam para a esposa do pastor, com toda aquela referência diaconal, e dizem: mas minha irmã da vida, para
É bem de bom. Eu não lhe conto o que eu ouço, eu não lhe conto o que eu vejo, eu não lhe conto o que eu sei. Eu falei, meu irmão, não me caso mesmo, porque eu acho que eu não vou aguentar. Ele falou, não vai não, o senhor não vai aguentar não. O que aconteceu? A alegria foi embora. A alegria foi embora. O vinho acabou. Foi embora. Por vários motivos. E às vezes homens de Deus. Homens de Deus. E que todo mundo é dedica aos homens de Deus. E que depois que vão embora, a família toda está perdida. Eu conheço a família de Deus, sei a família de um grande homem. Um pastor de renome, já levado, já foi
E aí brigava mesmo, almofada, de brincar de touro, ela ficava em cima de mim tentando se manter em cima do touro, e caía tudo, quebrava tudo. Jesus, quantas vezes eu acredito ter vivido, morrendo para salvar as coisas que nós tínhamos em casa. Mas é por causa da alegria. Se a alegria vai embora, o casamento acaba, a família desvanece, porque o que sustenta o casamento, o que sustenta a família é a alegria, porque a alegria é a nossa força, como a própria Escritura diz acerca da alegria do Senhor sendo a nossa fonte de força. É ali que nós encontramos. Porque você tem que voltar para casa para um ambiente de alegria. Porque você encontra lutas o tempo todo, angústias o tempo todo. Aí você volta para casa para levar mais angústia, mais tristeza, mais dor, para contar os desastres, as angústias, as dores, as tragédias, e aí para provocar mais tragédia. Não. E aí, qual é o segredo? O segredo é ir para Jesus como Maria foi. O segredo é ir para Jesus como Maria foi. Porque ali é milagre. Quando a alegria vai embora, nós já estamos andando no caminho do milagre. Aí precisa de milagre, precisa de Jesus. Tente ir para Jesus e dizer: Jesus, a alegria acabou. Não importa o motivo. Pode ter sido pecado, pode ter sido um abuso da dimensão ministerial. Pode ser um motivo que tenha sido. Não importa. A pessoa que pode mudar isso é Jesus. Maria estava certa. Eu vou falar com meu filho. Eu vou falar com meu filho. E é muito interessante isso. Ah, eu vou falar com meu filho porque o vinho acabou. E pode parecer aos nossos olhos, até nós, que muitas vezes entre nós tem muitos irmãos que inclusive dizem: não, porque não era vinho, era suco de uva, porque a gente tem sempre um probleminha com o vinho aqui. Mas não importa. E aí a gente fica pensando: Jesus não quer se preocupar com o vinho. Mas o grande segredo aqui, irmãos, o grande segredo, irmãs, é que Jesus está preocupado com a alegria daquele casamento, com a festa. Casamento sem festa não se sustenta. Casamento sem celebração não se sustenta. É como vida com Deus. É como vida com Deus. Como é que você sabe que está diante do crente espiritual? Você não sabe que está diante do crente espiritual porque ele lê muito a Bíblia, simplesmente.
Então, mas quando a alegria vai embora, tem de ir a Jesus. E tem de ir e dizer, ó, acabou. Não adianta ficar achando desculpa, não adianta ficar achando razões que o Senhor acabou. Não tem mais vida. Não tem mais vida. E aí, Jesus é a resposta. Mesmo que no primeiro momento Jesus tenha que dar um puxão de orelha para a gente, como ele fez com Maria, que ele disse que mulher ainda vai chegar na minha hora. Por que ele disse que mulher ainda vai chegar na minha hora? Porque provavelmente Maria cresceu com os vizinhos, os amigos, todo mundo que estava ali naquela festa, olhando meio de lado para ela, sem entender muito bem o filho dela, embora José tenha adotado o menino, tenha feito dele o seu filho, tenha lhe ensinado o seu próprio ofício, tenha o adotado de tal maneira que os seus próprios circunstantes de Nazaré diziam que não é este o filho de José. Mas mesmo assim, os vizinhos do mar sabem da história de Maria, tudo lá é pequenininho, irmãos. Tudo lá é do tamanho de uma casca de ovo, todo mundo sabe tudo. Mas agora está lá os amigos estão lá, os vizinhos estão lá, os que acreditaram estão lá, os que não acreditaram também estão lá, e ela deve ter sido tentada a pensar, puxa, agora eles vão ver como meu filho é especial. E aí Jesus disse, mulher, que tem que ver contigo, ainda não chegar na minha hora. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, mãe, é o seguinte, não é todo mundo que se envolve com Deus paga o preço. A senhora pagou o seu, eu vou pagar o meu. Nem eu pago o preço que a senhora paga, nem a senhora vai pagar o preço que eu vou pagar. Cada um que se envolve com Deus paga o preço. No mínimo, paga o preço de ser diferente, na verdade. Todo mundo se encontra com Deus, não paga o preço. Você se encontrou com Deus, então você não vai mais negociar com o negociado. Você se encontrou com Deus, você não vai mais tratar a família como tratar. Você se encontrou com Deus, você não vai mais se importar como se importava. Não tem jeito, vai mudar. E algumas mudanças vão doer. Vão doer, porque dói mesmo. E tem que doer, porque está adorando o fluxo de procedimento que nos pegaram nos pais, como diz o apóstolo Pedro. É assim que funciona. É assim que funciona. Tem que deixar mesmo. Tem que abandonar mesmo. Vai doer, vai doer. É assim mesmo. É pela cruz, é o caminho da cruz que leva à ressurreição. Ninguém passa por cima da ressurreição sem passar pela cruz. Não tem caminho para a ressurreição sem cruz. Eu sei que tem um evangelho novo por aí que oferece a ressurreição sem cruz. Mas a ressurreição sem cruz é demônio se transformando em anjo de luz. Ressurreição só tem um caminho para a ressurreição. Tem que morrer na cruz. Quem não morre na cruz não ressuscita. Ponto final. Não tem essa história de vou fazer aquela festona e vou passar pela cruz, e vou manter minha vaidade, e meu egoísmo, e vou manter os vícios, e vou manter isso e companheiro. Devagar com o amor, que esse santo seu aí é de barro. Esse aí vai lembrar, isso aí não se sustenta não, moço. Esse não se sustenta não. A única ressurreição que se sustenta é que vem na cruz. Sem cruz não tem jeito não. Então, aí a gente vai para Jesus, Jesus sempre vai lembrar a gente. Não me foi que nós estamos tropeçando, onde é que nós estamos falhando, para a gente voltar atrás, se arrepender, voltar para o primeiro amor, mas é lá em Jesus que a gente tem que ir. É em Jesus que a gente tem que ir. Porque se a gente quer que a festa seja no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso relacionamento com eles, só tem uma pessoa que pode fazer esse milagre, e essa pessoa é o Senhor Jesus.
família,